pessoal do cursinho José de Bispo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem está falando é a Teacher Ceissa Borges, tá bom? Professora de inglês de vocês, tá? E estamos de volta para mais uma aula de inglês para o Enem 2022. Let's go? Vamos lá? Bem, pessoal, na aula passada a gente iniciamos esse conteúdo muito usado na língua inglesa e que cai muito em concursos, em vestibulares, tá? Que é o Simple Present Tense. Como eu já falei semana passada, vou só pincelar algumas regras básicas, né? Esse tempo verbal, ele equivale ao nosso presente simples do modo indicativo no português. Ele é usado para falar, quem aqui vai lembrar? Vamos lá? Fala sobre rotina, verdades universais, gostos, preferência. Resumindo, tudo o que acontece em tempo presente, como o próprio nome expressa, ok? E, galerinha, esse tempo verbal, ele possui algumas regras gramaticais, apenas para a forma afirmativa que foi falado na aula passada. Vou só relembrar com vocês. A regra geral pede para nós acrescentarmos um S, né? Na forma afirmativa. Por exemplo, o verbo to drink, que é o verbo beber. Para he, she, it, vai ficar drinks. Ele bebe, he drinks. Flexionado com S, tá certo? Para os verbos que possuírem as terminações com x, z, o, ss, ch e ss, no final desses verbos, eles vão ser acrescido es. Tá bom? Mas, professora, quais pessoas, pronomes? Apenas a terceira pessoa do singular, composta pelo he, she, it, conforme eu já falei. O verbo consertar, to fish, vai ficar para he, she, it, fishes, né? O verbo to go, que é o verbo ir, para a terceira pessoa do singular, to goes. E assim sucessivamente, pessoal. Para vocês estar atribuindo as regras corretamente para esse tempo verbal, você tem que dar uma ênfase para o tipo de frase, né? Eu já falei, né? Volto a repetir que os verbos, eles só se modificam apenas, unicamente na forma afirmativa. Vocês têm que dar uma ênfase também para as pessoas, né? Por exemplo, os verbos também eles só se modificam apenas para a terceira pessoa do singular, ok? Então, lembrando dessas regras básicas, vocês conseguem desenvolver qualquer questão desse conteúdo, tá? Aula passada a gente falou sobre a affirmative form, não foi? Hoje, como eu falei para vocês, é um conteúdo um pouco extenso, falaremos da negative form, ou a forma negativa. Certo? Pessoal, para vocês usarem uma frase, modificarem da afirmativa para a negativa nesse tempo verbal, vocês vão precisar de dois auxiliares básicos. Quais são? Do e o does. Só isso, professora? Não. Além desse auxiliar do e does, você vai usar o not. Do mais not, coloquei aqui no final do slide, ó. Do mais not vai ser transformado em not. E o does mais not vai ser transformado em doesn't, né? Temos aqui a forma contraída, abreviada, não é mesmo? E aí, pessoal, vale a pena lembrar, né, que você vai usar esse auxiliar do para o I e o I e também para o they. E vocês irão usar o does para a terceira pessoa do singular, tá certo? Apenas o he, she, it, você vai usar o auxiliar does, seguido do not, doesn't, don't, ok? Vamos ver aqui numas frases, certo? Ó, na forma afirmativa, I drink, na negativa, I don't drink. Aqui, you drink, negativa, you don't drink. Terceira pessoa do singular. Perceba que aqui é onde tem o X da questão, ó. He drinks. Aqui, ó, eu flexionei com S, certo? Porque o meu verbo aqui principal é o verbo to drink, beber, e a pessoa aqui é a terceira pessoa do singular, né? O sujeito da nossa frase. E na negativa, como é que vai ficar? He doesn't drink.
Professora, a senhora não errou, não, você não flexionou com o S aqui o verbo principal, que é o verbo beber. Exatamente, eu não flexionei, não é porque eu não soubesse, é porque ele não se flexiona, tá? Pessoal, vale a pena lembrar que as frases só sofrem alterações, ou melhor, os verbos só sofrem alterações apenas aqui, ó, na forma afirmativa. Na negativa e também na forma interrogativa, que falaremos daqui a alguns minutinhos, os verbos principais, eles não se flexionam, tá bom? Eles ficam na forma do infinitivo apenas sem o to. Volta para a sua forma básica. She drinks. Na negativa, she doesn't drink, sem S. It drinks. It doesn't drink. E as pessoas do plural, o I e o they, vai ficar drink, certo? Na afirmativa, ele só vai modificar na terceira pessoa do singular, tá certo? E na negativa, não importa o tipo de sujeito que você tem, o verbo principal, ele não se flexiona, ó, como eu coloquei aqui, ó, drink para todas as pessoas do discurso aqui, dos pronomes pessoais do caso reto, tá certo, pessoal? Os verbos não sofrem modificações na negativa e nem na interrogativa. Bem, eu trouxe aqui as estruturas, a posição dos verbos dentro das frases negativas. Olha só, sempre vai ter que ter nas sentenças um sujeito, o verbo auxiliar, né? Os dois que eu falei há pouco instante, do ou does, mais o not, o verbo principal e o complemento dessa frase, né? Por exemplo, I do not live in Brazil. Eu não moro no Brasil. Ou você coloca a forma normal, ou então, como eu coloquei aqui, ó, a forma contraída, tá? He does not teach Spanish at the university. Ela não ensina, né, espanhol na universidade. Olha só, aqui a formação em frase. Sujeito, he, o meu auxiliar does, seguido do not, né, que você poderia usar também a forma abreviada, doesn't. O verbo principal, to teach, que é o verbo ensinar, na sua forma do infinitivo apenas sem o to, tá certo? Mesmo ele sendo um verbo terminado com CH, né? Mas a frase aqui está na negativa, eu sei por causa do does e do not. E o complemento da frase é the university. Aqui, vamos ver essa última frase aqui. We do not like to go to the beach during the week. Nós não gostamos de ir à praia durante a semana, né? Vamos analisar. Sujeito, o I, aí o do not, né? O verbo auxiliar mais o not. O verbo principal, like, que é o verbo gostar. E o complemento dessa frase, go to the beach during the week, ok? O verbo principal aqui, ele não sofreu nenhuma alteração, tá certo, galerinha? Então, essa é a estrutura dentro das frases negativa usando o simple present, ok? Ó, ela é composta pelo sujeito, o verbo auxiliar, um dos dois, né? Do ou does, mais um not, um verbo principal e um complemento, tá? Vamos passar aqui para o próximo slide. Bem, eu trouxe um quadro resumo, certo? Mostrando aqui o simple present nas formas negativas. Como eu já falei, o do mais not vai ser don't, tá certo? E o does mais not vai se transformar em doesn't. Aí aqui é só um exemplo. I don't like, you don't like, he, she, it, terceira pessoa do singular, né? Doesn't like, o verbo aqui, ó, permanece da mesma forma. E a primeira pessoa do plural, we, segunda pessoa do plural, you, terceira pessoa do plural, they, don't like. Ok? Aqui é vocês lembrarem que os verbos não vão sofrer modificação na negative form. Pronto. Passaremos agora a falar, explanar um pouquinho sobre a forma interrogativa, interrogative form. Então, galerinha, para a forma interrogativa, vocês também precisarão daqueles auxiliares, visto há pouco instante na forma negativa, do e does. Porém, o not não vai mais aparecer, né? Porque ele é usado apenas na forma negativa, tá bom? E o detalhe, pessoal, esses auxiliares, do e does, eles vão vir no comecinho das frases,
no início das frases, tá certo? Olha só, primeiramente vamos de uso, né? Onde vamos usar o do, com quem eu vou usar o do, com quem eu vou usar o does. Simples, o do você vai usar para os pronomes I, you, o we e o they, tá certo? E o does, como acontece na negative form, você também só vai usar para a terceira pessoa do singular. E quem são as três pessoas compostas do singular? É o he, é o she e o it, ok? E vamos agora ver a estrutura, a posição do nosso verbo nas frases interrogativas. Como é que fica a estrutura? Como eu acabei de falar, o verbo auxiliar, do e does, os auxiliadores, eles vêm no comecinho das frases. Ó, você vai ter inicialmente o seu auxiliar, o verbo auxiliar, seguido do sujeito, tá? Mais o verbo principal, sem flexão, né? Eu falei para vocês que os verbos só se modificam na forma afirmativa, com mais o complemento dessa tua frase, tá certo? Essa é a estrutura das sentenças usando a forma negativa. Verbo auxiliar, mais o sujeito, mais o verbo principal, no infinitivo sem o to, sem modificações, mas complemento, tá bom? Vamos agora de example. Por exemplo, se eu quero dizer que ele ensina espanhol na universidade, como é que eu vou formular essa frase? Sim, inicialmente, seguindo lá as regras de estrutura, certo? Vai ter que vir o meu auxiliar, né? O auxiliar que eu uso para o he é o does. Does he teach Spanish at the university? Does, auxiliar, meu sujeito, he, o meu verbo principal, to teach, né, que é o verbo ensinar, porém sem nenhuma alteração, e o complemento da minha frase, Spanish at the university, ok? Outro exemplo, do they prefer Italian food? Eles preferem comida italiana? A mesma estrutura, pessoal, ó. Início da frase tem o auxiliar, no caso, o sujeito aqui é they, a terceira pessoa do singular, a insore do plural. Aí o meu verbo auxiliar vai ser o do, né? Seguido do meu sujeito, o meu verbo principal, que também não sofre nenhuma alteração, e o complemento da frase. Pessoal, lembrando que nas phrases interrogativas, né? No final, é de suma importância o aluno não esquecer o question marks, esse ponto de interrogação. Eu leciono já faz algum tempo, graças a Deus, e embora a gente sempre lembra aquele aluno do ponto de interrogação final de frases interrogativas. E ainda tem aluno que é meio que esquecido, né? Ainda esquece. E eu costumo ser bem rígido, pessoal, nas minhas correções avaliativas. Tipo, o que eu cobro durante as aulas, eu também cobro. Aliás, o que eu explano em aulas, eu costumo cobrar nas avaliações. Se eu ensino de uma forma, é regra, e o aluno quebra essa regra, infelizmente eu vou dar errado. Na minha prova, se um aluno, por exemplo, ele quer dizer que ela assiste TV todos os dias, ele escreve certinho a estrutura: does she watch TV every day? Ok? Aí, se porventura esse aluno esqueceu o question marks, infelizmente eu vou dar erro na prova dele, mesmo ele tendo feito a estrutura correta, mas eu dou erro com toda errado, a questão com toda certeza. Então, pessoal, muita atenção com esse ponto de interrogação no final das frases, tá certo? A estrutura: verbo auxiliar, does, sujeito, she, verbo principal, o what, né? Sem flexão verbal. E o complemento dessa frase: TV every day, ok? Esse último exemplo aqui. Nós temos aulas aos sábados? Nós temos?
Do we have classes on Saturdays? Do, auxiliar do, né? Com mais o sujeito we, o meu verbo principal aqui, to have, né? Que é o verbo ter. Classes on Saturday seria o que? O complemento da nossa frase. Ok, pessoal? Eu espero que vocês estejam entendendo que até aqui eu já explanei, tá? Caso surja alguma dúvida, você pode estar entrando em contato comigo, que eu terei prazer em sanar sua dúvida, tá bom? Pronto, eu trouxe aqui um comunicado aqui de importante, né? O verbo to do, ele tem como tradução fazer, né? Mas no Simple Present Tense, ele simplesmente, a função dele vai ser auxiliar, complementando a formação das frases negativa e interrogativa, tá, pessoal? Esse verbo to do vai fazer, né? Porém, no Simple Present Tense, nas frases negativas e interrogativa, a única função dele é dar um auxílio ao verbo principal, porém ele não tem literalmente a tradução de fazer, tá certo? Eu já falei, né, que enquanto eles auxiliares, eles não têm um significado, ou seja, uma tradução. E também eles são usados nas respostas curtas, como por exemplo, does she TV every day? Ela assiste TV todos os dias? Yes, she does, né? Dando respostas curtas. Yes, vírgula, she, né? Porque estamos falando dela. Does porque o meu auxiliar para she, nós já sabemos que é does. Essa bem daqui. Do they prefer eating food? Eles preferem comida italiana? Se a resposta for afirmativa, yes, they do. Se for na negativa, no, they don't. Ok, pessoal? Pronto. Eu não me lembrava desse slide. Dessa parte aqui, né? Olha só, eu trouxe aqui mostrando as respostas curtas, né? Por exemplo, quando eu faço o questionamento, do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Para você afirmar, você vai dizer o quê? Yes, I do. Do porque o meu sujeito aqui é I, para I eu uso do. Se for na negativa, no, I don't. Se eu pergunto, do they like chocolate? Yes, eles gostam. They do. Se a resposta for na negativa, no, they don't. Ok, pessoal? Então, eu trouxe esse slide aqui a mais para mostrar para vocês que nós usamos esses auxiliares do e does também para dar as respostinhas curtas, short answer, tanto na afirmativa como na negativa, tá bom? Vamos ver bem aqui essa pergunta aqui usando a terceira pessoa singular. Does she like chocolate? Ela gosta de chocolate? Minha gente, quem é que não gosta, né? Yes, she does. Sim, ela gosta, né? Agora, se você quer negar que ela não gosta, você vai colocar o no, vírgula, she doesn't. Lembrando que esse auxiliar, ele sempre vai concordar com o teu sujeito, tá certo? Tem o auxiliar específico para cada sujeito, conforme a gente já viu no slide anterior, ok? Aqui é só dicas. Então, pessoal, eu trouxe aqui um exercise, né? Já está com as respostinhas aqui ao lado, né? Não tem animação, mas vamos lá, tudo bem. Digamos que não estivesse as respostas, de vermelho aqui são as respostas, tá? Nós vamos completar aqui, complete with the verbs. Complete, né? Com os verbos que estão nos parentes, né? Nós vamos usar o que aqui? Presente simples e qual forma? Afirmativo, ok? Little a. They, tracinho, to school. Ou seja, quer dizer que eles vão à escola, né? Então, o meu verbo aqui vai ser o verbo to go, né? O verbo ir. Ele não vai ser flexionado com ES, porque o sujeito é o they. Na little b, he, tracinho, TV every day. Watch, que é o verbo assistir. To watch, o verbo assistir, certo? Aqui, o verbo principal vai ser flexionado com ES, por conta da regrinha que eu já falei para vocês, né? Que os verbos principais, né? Quando eles são terminados com SS, SH, CH, X, E, I, O, no final desses verbos, nós vamos adicionar ES.
Para todos os sujeitos, pessoal, nananina não, apenas para he, she, it, ok? E o futebol em Europe, ele joga futebol na Europa? Aqui, galerinha, sorry, bem aqui, you play e não plays, tá bom? Ignorem, please, esse Szinho aqui, tá certo? Aqui foi um erro na digitação, eu pedi para uma colega fazer para mim esse slide e ela adicionou um Szinho a mais, então ignorem esse S, não existe, tá certo? Porque os verbos só modificam quando terceira pessoa do singular e you não faz parte, tá certo? Então aqui vai ficar you play football in Europe. She, little d, né? She, tracinho, o verbo aí em destaque é study, o verbo estudar, English. Para nós dizer que ela estuda inglês, nós vamos estar mexendo no nosso verbo principal, né? Nós vimos na aula anterior, da semana passada, que os verbos, quando eles são terminados com Y, precedido de consoante, tipo o verbo study, por exemplo, nós vamos fazer o quê? Retirar o Y e substituir por IES, apenas para he, she, it, ok? Por isso aqui vai ficar she studies English, ok? E mudando agora essas frases aqui na forma negativa, pessoal. They like sports. Para me negar, só precisa, lembra da formação, sujeito mais o do mais not, né? Auxiliar mais o not, ou então a forma abreviada, don't. O verbo principal, like, sem flexão, sports. She lives in Picos. Ok? Para nós negarmos. She, ela, doesn't, devido ao sujeito ser she. O verbo principal aqui na afirmativa, ele é flexionado com S. Porém, na negativa, ele volta lá para o comecinho, volta para a sua forma normal, né, do infinitivo sem o S. Então, aqui vai ficar live, em Picos. We go to school. O I don't, né? Depois do I vem o do mais o not, ou então você pode usar a forma contraída, don't. O verbo principal, que é o verbo I, né? E o complemento, to school. He plays football. He, aí o nosso auxiliar para he é o mesmo que para she, doesn't. Aqui o verbo está flexionado em S, porque o sujeito é he. Então, vai ficar play football, ok? Pessoal, eu vou estar disponibilizando para a próxima aula, certo? Um material visto até aqui do Simple Present Tense, como também uma atividade sobre esse tempo verbal, tá certo? Eu vou disponibilizar para a coordenação do cursinho José de Bispo e, consequentemente, vocês terão acesso ao material impresso, tá bom? E na próxima aula eu voltarei para fazer a correção e, se o tempo permitir, iniciaremos já com conteúdo novo, tá certo, pessoal? Porque a gente tem que praticar agora tudo que a gente já aprendeu até aqui, pois é que a gente encerra o conteúdo desse tempo verbal, do Simple Present Tense. Eu já apresentei a vocês todas as regras, tá certo? Agora é só exercitar e treinar em casa. E, claro, estudar, né? Tem que ter estudo, dedicação e tudo vai dar certo, tá bom? Eu desejo a todos e a todas boa sorte, que Deus vos abençoe sempre, tá bom, pessoal? E nos encontraremos. See you later. Bye, bye. Kiss.